Meus queridos, boa noite a todos. Pela graça de Deus, aqui estamos, mais um domingo, mais uma oportunidade para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero convidá-los para abrirmos juntos a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 9. Romanos capítulo de número 9. Continuaremos a exposição da Escritura aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, ok? Então, semana passada estivemos expondo do capítulo 8, do verso 31 ao 39, e hoje estaremos tratando de Romanos 9, do verso 1 ao verso 5, certo? Antes, porém, queridos, nós vamos fazer uma oração. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós vamos fazer uma oração, em seguida eu estarei lendo a passagem. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos nesta noite, aqui reunidos, cultuarmos ao Senhor, atendendo a santa convocação para esse dia especial, podermos estar neste ajuntamento solene, podendo louvar, bendizer, adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações através da Tua palavra, que foi lida, que foi cantada aqui, e que neste momento, Senhor, nós possamos também ter o auxílio do Teu Espírito Santo para nos iluminar nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra. Assim, Senhor, eu te peço, assim eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, que nos diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, hoje, através da internet, o conhecimento ele se tornou bastante acessível, inclusive o conhecimento teológico. Obviamente, é preciso que haja um critério para que você possa pesquisar algum assunto doutrinário na internet, mas o fato é que se você tiver discernimento e ir em boas fontes, você tem acesso hoje a um conhecimento muito vasto. Por exemplo, você tem acesso a boas pregações, você tem acesso a bons artigos, você tem acesso hoje à compra de livros, né, que você faz e na mesma hora está ali ao seu dispor digitalmente. E é interessante porque o resultado disso é que você vê na igreja muitas pessoas que estão avançando, que estão se aprofundando no conhecimento teológico. Nós sentimos isso, inclusive, com as perguntas que às vezes as pessoas vêm nos fazerem, né? Perguntas sobre diversos assuntos teológicos. E, de fato, o acesso ao conhecimento, nesse sentido, ele tem sido benéfico. A grande questão que, de fato, nos faz refletir, queridos, é até que ponto esse conhecimento que nós temos tido, doutrinário, ele tem aquecido os nossos corações para a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, inclusive pessoas que nós amamos, mas que estão indo para o inferno. Até que ponto o conhecimento profundo do Evangelho tem nos feito sentir tristeza e constante dor por aqueles que se perdem?
Até que ponto este conhecimento que nós temos adquirido do Evangelho, das doutrinas bíblicas, da sã doutrina, tem de fato nos mobilizado para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar aqueles, para pregar o Evangelho para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Na nossa última exposição aqui na carta aos Romanos, no final do capítulo 8, nós vimos como o apóstolo Paulo ele coloca a salvação dos verdadeiros crentes como sendo algo absolutamente certo e seguro, uma vez que nada pode frustrar os planos do Senhor nosso Deus para a nossa salvação, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A nossa segurança está baseada na imutabilidade dos decretos de Deus. Então, nossa salvação ela está garantida, porque nada e nem ninguém pode alterar os planos de Deus para a nossa vida. Contudo, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele imagina que alguma pessoa poderia questioná-lo, poderia perguntar a ele: mas Paulo, você está dizendo que os planos de Deus, eles são imutáveis, mas o que dizer a respeito dos judeus? Você diz que quando Deus constitui um propósito, nada pode frustrar esse propósito, mas e o propósito de Deus concernente aos judeus? Ele foi por água abaixo? Porque veja, o fato de a maioria dos judeus não terem crido em Jesus Cristo, e de acordo com o evangelho que você está pregando, Paulo, eles não serão salvos, isso não frustrou os planos de Deus? Onde está a imutabilidade do decreto de Deus nesse aspecto? Então, Paulo, ele se antecipa a essa possível objeção que poderia surgir ali entre os romanos. E ele então começa a tratar a respeito deste assunto. E Paulo, queridos, então, ele se propõe a tratar dessa questão que envolve a situação dos judeus, também dos gentios, dentro do plano da salvação. Paulo vai deixar claro, queridos, que o propósito de Deus com respeito a Israel não falhou, muito pelo contrário, ele está se cumprindo e irá se cumprir plenamente. E assim ele continua ensinando que os planos de Deus, eles não serão frustrados de forma nenhuma. De modo que nos 5 primeiros versos aqui do capítulo de número 9, Paulo fala sobre a sua dor, a sua tristeza pela incredulidade dos judeus, porque apesar de terem recebido tantos privilégios, eles foram capazes de rejeitar o Messias. E eu queria chamar a sua atenção primeiro aqui para o fato de que Paulo ele começa o capítulo 9 se dirigindo a essa questão, tratando dessa questão, e ele faz aqui menção ao fato de que as suas palavras, elas são sinceras e elas são verdadeiras. Veja que ele diz no verso 1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, essas palavras introdutórias aqui do apóstolo Paulo, elas já nos dão um vislumbre, já deixam claro que Paulo ele vai tratar de um assunto, de um tema que era extremamente importante, mas que também era delicado. Esse tema era referente ao seu próprio povo, aos judeus. E por esta razão ele começa fazendo aqui essa declaração, não é? Onde ele ressalta que o que ele vai falar é algo que vem do coração, é algo sincero, é algo verdadeiro. Por isso que ele vai dizer aqui: digo a verdade em Cristo.
É como se ele estivesse dizendo: digo a verdade a vocês como alguém que está na presença de Cristo, que está em Cristo. Eu não estou falando de forma descuidada, eu não estou falando de forma impensada, eu não estou falando de forma leviana, mas como alguém que tem Cristo em sua vida, como alguém que teve a sua vida transformada por Cristo. E que, consequentemente, a mentira não é compatível com esta vida agora em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E Paulo está dizendo que as suas palavras, elas são verdadeiras, porque ele está em Cristo. E ainda, não satisfeito, Paulo acrescenta: digo a verdade em Cristo, não minto. O desejo de Paulo é deixar claro para aqueles que iriam ler ou ouvir a sua carta que ele está falando a verdade e que não há mentira, não há falsidade nas suas palavras, que ninguém desconfie das suas intenções com tais palavras. E para finalizar, Paulo ainda acrescenta: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E este é um ponto muito importante, queridos, que Paulo ele coloca aqui. Veja que Paulo ele acrescenta essa questão da consciência. Porque ele faz questão de afirmar que a sua consciência atesta no seu íntimo de que ele estava falando a verdade. Porque, meus queridos, a nossa consciência é algo que é independente de nós. Por mais que o homem fale uma mentira como se fosse verdade, mas a sua consciência o acusa e o diz: você está mentindo. É possível que algumas pessoas tenham sua consciência cauterizada para alguns assuntos, mas mesmo assim a consciência permanece lá. Portanto, o apóstolo diz com muito acerto que a sua consciência está dando testemunho de que o que ele está dizendo é verdadeiro. A consciência dele não acusava de mentira, atestava que ele estava falando a verdade. E veja, ele ainda não satisfeito, ainda acrescenta, ele diz: testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E este também é um outro ponto muito importante a respeito da consciência. Apesar da consciência ser uma testemunha independente e de precisarmos sempre estar atentos à nossa consciência, ela é falível, ela necessita de iluminação. A nossa consciência não é perfeita, ela precisa ser treinada, ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada pelo Espírito Santo. Paulo está afirmando que naquele momento o Espírito Santo estava testificando no seu coração do que ele estava dizendo, de que era verdade. Então Paulo introduz a sua argumentação aqui no início do capítulo de número 9, deixando claro que ele está falando a verdade porque ele é de Cristo, porque ele não mente, porque a sua própria consciência, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, também testifica que ele não está mentindo. E aí nós vamos perceber que, feita esta introdução, Paulo ele vai manifestar a sua tristeza, a sua constante dor. Observe que no verso 2 ele diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Veja, essas palavras poderiam soar num certo sentido para os judeus como sendo palavras falsas, como sendo palavras
hipócritas, como se Paulo não realmente estivesse sentindo tal tristeza, tal dor no seu coração. Os judeus poderiam questionar: mas Paulo, você está mentindo, Paulo, porque se de fato você amasse o nosso povo, você não estaria pregando contra o templo, contra os sacrifícios, ou como eles mesmos diziam, contra a lei. Mas veja, isso não é verdade. Paulo, ele sentia grande tristeza, ele sentia constante dor no seu coração, porque os judeus rejeitaram o Messias. E é interessante porque Paulo faz questão de dizer que essa tristeza, ela não é uma tristeza pequena, é uma tristeza grande, é uma dor que não cessa no coração do apóstolo Paulo, era uma dor constante, era uma dor latente, que ele sentia pelo seu povo. Mas a pergunta aqui, importante para nós nesse momento, é: qual é a causa dessa grande tristeza e dor constante no coração do apóstolo Paulo com relação aos judeus? Por que ele sentia tanta tristeza assim? Nós podemos mencionar algumas razões. Primeiro, queridos, pelo fato de que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo na sua grande maioria. Jerusalém, em peso, fez coro para dizer: crucificam. Poucos foram aqueles que estavam ali com o Senhor Jesus Cristo. Os líderes da nação judaica o rejeitaram, o consideraram em alguns momentos como endemoniado, em alguns momentos o consideraram como um falso profeta, o entregaram nas mãos dos romanos. Um segundo motivo pelo qual Paulo sentia aquela dor, aquela tristeza com relação ao seu povo, era porque de fato os seus próprios compatriotas perseguiram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos. E se nós lermos a narrativa de Lucas em Atos, nós vamos perceber isso de uma forma muito clara, como os judeus perseguiam a igreja, como perseguiram os apóstolos, como perseguiram o próprio apóstolo Paulo. E aqui também está uma terceira razão pela qual ele sentia dor e tristeza, porque ele também foi perseguido. O próprio apóstolo Paulo foi preso, chicoteado, apedrejado, expulso de uma determinada cidade, entregue como um preso político a Roma. O fato de que tudo isso foi feito pelos seus compatriotas doía no coração do apóstolo Paulo. Ele sentia essa tristeza. Uma tristeza também que ele vai expressar no capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Ou seja, Paulo, ele desejava de fato que os seus compatriotas, que os judeus fossem salvos. Mas o fato é que eles haviam rejeitado o Messias. Eles perseguiram os apóstolos, eles perseguiram inclusive o próprio apóstolo Paulo. E por isso Paulo carregava em seu coração essa dor incessante, essa tristeza constante com respeito aos seus compatriotas, os israelitas. E ele mesmo era um israelita da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Ele fazia parte daquele povo e ele, de fato, meus queridos, sentia a tristeza por ver que o seu povo havia rejeitado o Messias mandado por Deus. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo desejava a salvação dos judeus com tanta intensidade, com tanto amor, que ele é capaz de dizer o que está escrito aqui no verso de número 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne.
Então, Paulo aqui, queridos, ele está dizendo que se fosse possível, se isso trouxesse salvação para o povo de Deus, ele trocaria de lugar com eles. Ele iria para o inferno no lugar deles, para que eles fossem salvos. Então aqui ele vai deixar claro isso, falando que ele desejaria ser anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, alguém que é maldito por Deus. Portanto, alguém que certamente seria condenado, que iria para o inferno. Ele também vai dizer: eu desejaria ser separado de Cristo. Se isso fosse trazer a união com Cristo do meu povo, se isso trouxesse salvação para o meu povo, eu preferia ir para o inferno no lugar deles. Então, queridos, a gente sabe que isso é impossível porque os planos de Deus não mudam, mas Paulo está tratando aqui com se fosse possível. Ele receberia a condenação que está reservada para aqueles judeus que não creram no Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem ser salvos. Então, Paulo diz que ele está pronto a dar a sua própria vida. Mais do que isso, ele seria capaz de suportar as penas eternas, se isso trouxesse salvação para a sua nação. Isso mostra, queridos, o amor do apóstolo Paulo, a compaixão, a misericórdia, o perdão para com os seus compatriotas. E Paulo vai então destacar que este povo que rejeitou a Cristo, que ele ama tanto, esse povo ele foi coberto de muitos privilégios da parte de Deus. Do verso 4 ao verso 5, Paulo vai enumerar vários privilégios que o povo judeu possuía, o que causava ainda mais dor e tristeza no coração do apóstolo Paulo, ver que, mesmo tendo sido repletos, cobertos de privilégios, o seu povo havia rejeitado a salvação, e esses privilégios, ao invés de ajudarem, se tornaram agravantes para a condenação deles. Veja no verso 4, ele diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Paulo diz que eles eram israelitas. Quando Paulo diz isso, ele está aqui fazendo menção ao fato de que eles eram descendentes de Jacó. E os irmãos lembram que quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, quando ele lutou com o anjo lá no vale de Jaboque, e ali, meus queridos, Jacó, ele queria a bênção da parte do Senhor Deus, e israelita era a designação de um povo formado pelos descendentes de Israel. Eles são o povo que o Senhor escolheu. O Senhor não escolheu nenhuma outra nação na antiga dispensação, mas somente os descendentes de Israel. Paulo diz também outro privilégio que eles tinham a adoção. Por serem israelitas, eles desfrutavam da adoção. É claro que o uso que Paulo faz aqui da adoção, desse termo adoção, não é o mesmo que ele fez no capítulo 8. No capítulo 8, a palavra fala da realidade espiritual presente no nosso coração, não é? No coração dos verdadeiros crentes, de pessoas que foram regeneradas, que foram convertidas e que agora são habitadas pelo Espírito Santo, elas são adotadas na família de Deus. Mas aqui, queridos, Paulo está falando da adoção no sentido externo. O povo de Israel foi adotado como povo particular de Deus no Antigo Testamento. Claro que no meio daquele povo também havia muitos
que não tiveram o seu coração convertido, não tiveram o seu coração transformado, mas aquela era a nação escolhida. Aquele era o povo particular e especial do Senhor. E na verdade isso era o que os distinguia das demais nações. E Deus os escolheu não por méritos deles, não por méritos dos israelitas, mas porque Ele simplesmente resolveu escolhê-los e os amar. Então, Ele adotou somente os judeus e deixou de fora todas as outras nações. Se alguém quisesse servir ao Deus verdadeiro, tinha que ir para Israel, adorar ali no templo, fazer sacrifícios ali. Então, para cultuar ao Deus verdadeiro, você tinha que ir para Israel. Você tinha que ser circuncidado. Então, veja, queridos, terceiro, Paulo também, ele diz que eles tinham a glória, ou seja, Deus revelou a sua glória somente à nação de Israel. Foi a Israel que Deus revelou os seus diversos milagres, nos quais a glória de Deus foi manifestada no deserto durante 40 anos. No Egito, nós vimos também ali, quando Deus também demonstrou a sua glória para o povo de Israel, na coluna de nuvem, na coluna de fogo. Então, somente o povo de Israel teve acesso a essas manifestações da glória de Deus, por exemplo, no Sinai. Então, nós temos os relatos bíblicos, meus queridos, que mostram como Deus manifestou a sua glória no meio do povo de Israel. Eles tinham esse testemunho aos olhos. Eles ouviam a palavra por boca dos profetas, mas eles também viam a glória de Deus sendo manifesta no meio deles. Paulo diz que eles tinham as alianças. A aliança é um compromisso, um pacto entre duas pessoas, em que elas se comprometem no que diz respeito a privilégios e obrigações. E a eles também pertenciam as alianças. Deus não fez aliança com nenhum outro povo, com nenhuma outra nação. Deus fez aliança somente com o povo de Israel. Deus fez aliança com Abraão e com a sua descendência. Então, queridos, eles tinham esse privilégio também. Outro privilégio que eles tinham era a legislação, ou seja, a lei. Pertencia-lhes a legislação, ou seja, Deus havia dado a sua lei a eles de maneira especial, não é? Essa lei escrita, a vontade de Deus escrita, estava nas mãos daquele povo. Os demais povos desfrutavam da revelação na natureza, como já vimos aqui em Romanos, desfrutavam de uma versão da lei nas suas consciências, mas para a condenação. Somente o povo de Israel tinha a revelação especial de Deus em suas mãos. E ali, queridos, nós somos informados que Deus deu diversas leis ao povo, manifestando a sua vontade. Eles conheciam a vontade de Deus expressa na lei moral, nos 10 mandamentos. Eles conheciam a vontade de Deus. Nenhum outro povo tinha a lei de Deus, mas eles tinham. Paulo diz que eles também tinham o culto. Pertence-lhes o culto. As outras nações também cultuavam, mas os cultos dessas outras nações eram idólatras. Eram corrompidos, eram falsos, mas o povo de Israel, eles sabiam exatamente a quem deveriam adorar e mais, sabiam como deveriam adorar a Deus, porque Deus lhe deu na sua lei todas as prescrições para que ele fosse adorado exatamente como ele desejava. E o povo tinha esse privilégio também. Eles
dispunham do ministério dos sacerdotes, dos levitas, eles tinham os sacrifícios. Como eu disse, na antiga dispensação, se alguém quisesse adorar ao Deus de Israel, ele tinha que ir ao tabernáculo, ele tinha que ir ao templo e adorar de acordo com as instruções que Deus havia dado ao povo de Israel. Paulo também diz que eles tinham as promessas, a eles pertenciam também as promessas. Aquelas promessas do Antigo Testamento, elas pertenciam primordialmente ao povo de Israel. Eles seriam um povo abençoado por Deus, essa é a promessa. Deus ia fazer deles uma bênção para as demais nações. Deus promete cuidar daquele povo, promete guardá-los, abençoá-los, favorecê-los de maneiras diversas, de formas materiais inclusive, de maneira material inclusive, tipificando as bênçãos espirituais que a igreja na nova dispensação da graça desfrutaria. Então você via assim, quando o povo obedecia, eles eram abençoados nesse aspecto externo, material, eles prosperavam. Então, todas essas promessas, elas eram de fato, meus queridos, promessas que eles tinham acesso. Promessas a respeito do Messias, somente eles tinham essas promessas. Paulo diz que eles tinham os patriarcas, deles são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veja que grande privilégio eles tinham, ou seja, eles descendiam de homens que andaram com Deus, de homens que temeram ao Senhor, de homens que serviram a Deus. Não era coisa pouca ser descendente dos patriarcas, heróis da fé. Muito embora isso não garantisse a salvação de ninguém. Eles não estavam sozinhos, eles tinham os testemunhos dos seus antepassados que andaram com Deus. Paulo diz também que deles descende o Cristo segundo a carne. Esse é o último privilégio que Paulo menciona e o mais importante. O Messias, o Salvador do mundo, veio dos judeus. Jesus de Nazaré era da tribo de Judá, ele era descendente de Davi, um israelita, filho de Abraão. Então, Cristo era descendente segundo a carne daquele povo. Eles tinham esse grande privilégio de terem as promessas a respeito do Messias que viria, de tê-lo ali entre eles, descendendo da linhagem deles. E Paulo ainda acrescenta algo aqui no verso 5 que é maravilhoso. Ele diz assim: o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Então, depois de dizer que Cristo ele vai descender segundo a carne dos judeus, dos israelitas, Paulo também sentiu necessidade de enfatizar a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele não é apenas homem segundo a carne, que veio da descendência de Davi, mas ele é sobre todos Deus bendito eternamente. Essa é uma das passagens mais claras a respeito da divindade de Cristo. Você vai ver aqui Paulo dizendo que ele é Deus bendito eternamente. Então, queridos, você agora pode entender a grande tristeza e a constante dor no coração do apóstolo Paulo, não é? Quando ele vê esta nação que, tendo recebido tantos privilégios, tendo sido tão abençoada por Deus, quando o Messias chegou e as promessas se cumpriram e as alianças foram ratificadas,
e toda a legislação chegou ao seu fim, o que foi que eles fizeram? João 1:11 disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não o receberam. Então, por isso, Paulo, ele sentia grande tristeza e incessante dor no seu coração com relação ao seu povo. E eu gostaria então de tirar, queridos, algumas aplicações dessa porção da palavra de Deus para as nossas vidas. O que é que essa palavra pode trazer aos nossos corações em termos práticos, de lições para a nossa vida? Aqui, queridos, nós aprendemos, em primeiro lugar, o Evangelho é algo que divide e separa. O Evangelho é algo que divide e separa. Aqui nós temos uma amostra que, por vezes, o Evangelho causa separação. Veja os compatriotas do apóstolo Paulo. Antes eles se davam muito bem com o apóstolo Paulo, eles amavam o apóstolo Paulo, eles colocavam o apóstolo Paulo em altos patamares. Mas uma vez que ele se tornou cristão, uma vez que ele professou a fé em Cristo, eles passaram a odiá-lo. Eles passaram a ser oposição a ele. E, queridos, quando isso ocorre com o cristão, nós não deveríamos ficar surpresos. Pois, como disse o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho pode dividir pessoas nas suas relações mais próximas. O Senhor Jesus disse em Mateus 10, do 34 ao 36, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo e os seus compatriotas israelitas. O apóstolo Paulo é um exemplo prático desse princípio. Quando Paulo ele era um fariseu, ele era querido por seus familiares, por seus compatriotas, mas ao se tornar cristão, eles não entenderam, eles começaram a se opor a ele. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele fez aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no mesmo capítulo de Mateus 10, no texto seguinte, no verso 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Paulo amou a Cristo. E se você amar a Cristo, você vai perceber, queridos, que quando nós temos esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter a primazia na nossa vida, inevitavelmente. Ele vai ter a primazia e ele vai transcender as outras relações, mesmo as relações mais próximas, ao ponto de pessoas confrontarem seus parentes e dizer: olha, se você for crer nesse Jesus Cristo, eu não quero mais você aqui dentro de casa. E a pessoa dizer: não, eu não vou abandonar a Cristo, e se tiver que sair de casa, eu vou sair. Então, meus queridos, em muitas ocasiões, você vai perceber que o Evangelho separa. Quantos irmãos nossos lá nos países do Oriente Médio, nos países mais fechados ao Evangelho, uma vez que eles se declaram cristãos, eles são rejeitados pela família. Eles são escorraçados de casa. Eles são deixados à margem, sem direito a qualquer tipo de herança. Mas, queridos,
Isso não significa também, e eu quero deixar esse ponto bem claro aqui, isso não significa que o Evangelho faz com que nós percamos o interesse por aqueles com quem nós temos relações de sangue. Eu sei que em muitos casos você tem que sim manter certa distância, porque você não compactua com o estilo de vida deles, você também não quer ser influenciado por eles. Porém, isso não significa que você vai perder o interesse por eles, o respeito por eles, o amor por eles, o desejo de que eles sejam de Cristo. Isso não deve impedir que você faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que eles possam conhecer a Cristo Jesus. E eu quero perguntar a você nesta noite, você sente por seus parentes o mesmo sentimento que Paulo descreve aqui? Você sente pelos seus familiares o que Paulo descreveu aqui como seu sentimento de grande tristeza, de constante dor por seus familiares que não creem em Jesus? Você tem esse sentimento por eles? O que você tem feito para que eles possam ter acesso ao Evangelho? Em segundo lugar, queridos, segunda aplicação que eu gostaria de trazer: rejeitar a Cristo trará como consequência a perdição eterna. Outra lição que nós aprendemos com esse texto é a gravidade do pecado de rejeitarmos a Cristo, pois a consequência deste pecado é a perdição eterna. Então, era justamente essa certeza que fazia com que Paulo ele sentisse tanta dor e tanta tristeza no seu coração com relação aos judeus, porque ele sabia que se eles morressem naquela condição de inimizade para com Deus, tendo rejeitado o seu Filho amado Jesus Cristo, eles estariam eternamente perdidos. Veja, não é apenas uma questão de Paulo divergir de opinião com eles, não era isso. Era algo muito mais profundo. Paulo sabia que o estado deles era de miséria e merecida condenação, por isso que Paulo se afligia tanto por eles. Assim como você que está aqui nesta noite, que está ouvindo essa mensagem, se você vive longe de Cristo, não há salvação para você, porque veja só, se você não serve a Cristo, onde Cristo não é Senhor, Ele também não é Salvador. Se Ele não é o Senhor da sua vida, não espere que Ele vai te salvar. Ou você é de Cristo totalmente, ou você não é dele de forma nenhuma. Há muitos que pensam que os judeus têm algum tipo de vantagem em relação à salvação, pelos privilégios que eles receberam. Veja, certamente muitos judeus acreditavam que no final das contas Cristo iria, que Deus iria salvá-los, porque afinal de contas eles são da descendência de Abraão e que Deus faria esse tipo de acepção de pessoas. Mesmo os judeus que não creem em Cristo, não há esperança para eles. Mesmo correndo em suas veias o mesmo sangue de Abraão, se ele não recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, não há perspectiva de salvação. Por quê? Porque nenhuma condenação há somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus? Saiba que a consequência para quem não está em Cristo é a condenação eterna. Veja, o próprio povo do pacto, da aliança no Antigo Testamento, o povo judeu, aqueles que não creram, não há esperança. E para você também não vai ser diferente, não vai haver esperança se você
não receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Terceira aplicação que eu gostaria de trazer nesta noite: não existe melhor prova do nosso estado e condição espiritual do que o zelo missionário, o nosso interesse pelas almas perdidas. Veja, queridos, é sempre isso que vai separar os cristãos que são meramente teóricos, meramente intelectuais, daqueles que realmente têm uma vida vigorosa, que têm uma vida espiritual verdadeira. Isso é uma coisa, queridos, que se pode comprovar amplamente na história. Veja aqui o caso do apóstolo Paulo. Ele era um homem que tinha um conhecimento vasto, como nenhum outro dos seus contemporâneos. Então, você pode notar o interesse dele, o quebrantamento do coração dele pelos seus compatriotas judeus que estavam rejeitando a Cristo. Como ele sentia dor e tristeza por eles. E eu pergunto a você, você sente o fardo dos perdidos? Você que gosta de estudar teologia, que gosta de estudar as doutrinas bíblicas, está certo, você tem que estudar, você tem que crescer, faça isso. Mas esse conhecimento, ele se traduz em amor pelas almas perdidas? Você sente pelos perdidos que estão dentro da sua própria casa, na sua própria família, da sua nação? Isso aflige você, ou você consegue conviver com o fato de que eles vão para o inferno de uma forma assim, tranquila? Tudo bem, contanto que eu vá para o céu? E veja, queridos, eu quero fazer uma pergunta ainda mais incisiva aqui. Será que nós realmente acreditamos que eles vão para o inferno? Se acreditamos, não seria inevitável que nos preocupássemos com eles e nos esforçássemos naquilo que está ao nosso alcance para levar Cristo a eles? Em quarto lugar, essa passagem também, ela nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. Veja, Paulo, ele demonstra aqui o seu amor pelos judeus, mas os judeus demonstravam, depois da sua conversão, na sua grande maioria, ódio por ele. Tanto que em 2 Coríntios 11, 24, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. E veja, é um tratamento extremamente cruel. Eles o contrariavam constantemente, faziam tudo o que podiam para impedi-lo na sua missão, conspiravam contra ele, caluniavam o apóstolo Paulo por onde ele andava. Então o povo judeu na época de Paulo fez de tudo para acabar com ele, mas ainda assim Paulo se preocupa com eles. Paulo, quando ele chega numa cidade, ele ia logo procurar uma sinagoga, e a partir dali ele começava já a pregar o evangelho, mesmo que logo em seguida muitos dali iriam se opor a ele, iam persegui-lo, iam maltratá-lo, iam prendê-lo. Então veja, mas Paulo, como é que ele reage? Não com amargor, não com ressentimento, ele não os ataca, ele não os denuncia. Antes, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo cheio de compaixão, de tristeza, de amor, estando aqui pronto a fazer o que ele puder para levá-los ao conhecimento do evangelho. Inclusive, se não bastasse, ele chega a dizer que, se fosse possível, ele iria para o inferno no lugar deles. Sim, desses aqui que perseguiam ele, que o maltratavam, que eram seus inimigos.
Então, queridos, Paulo aqui, ele nos traz uma lição grande a respeito do perdão e do amor aos nossos inimigos. O que o Senhor Jesus também demonstrou na sua vida, de modo que Paulo está seguindo o caminho de Cristo aqui, os passos do Senhor Jesus. Será que nós também não deveríamos pensar a respeito de como nós devemos tratar as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos perseguem, que nos ofendem? Será que a nossa atitude não deveria ser mais parecida com a do Senhor Jesus Cristo do que com a dos mundanos, revidando, pagando o mal com o mal? Última aplicação. Veja, essa passagem também nos adverte contra o perigo de não sabermos utilizar corretamente os privilégios espirituais que nós recebemos de Deus. Deus concedeu grandes privilégios aos israelitas, como foi mencionado aqui pelo apóstolo Paulo. Eles receberam a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Eles eram descendentes dos patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne. Então eles receberam muitos privilégios, porém, para muitos, aqueles privilégios não serviram, não contribuíram, não ajudaram na salvação. Eles não souberam aproveitar esses privilégios que eles tinham. E esses privilégios que, de fato, poderiam sim ser bem aproveitados, se tornaram em agravantes contra eles, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus vai cobrar daqueles que mais tiveram oportunidades, daqueles que mais tiveram privilégios. E veja, queridos, infelizmente muitos hoje também não sabem utilizar corretamente os privilégios espirituais que recebem. Há muitos que, por exemplo, nascem num lar evangélico, foram batizados enquanto criança, foram consagrados pelos pais, cresceram ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, foram criados, com seus pais, que ainda que seus pais fossem pecadores, mas estavam se esforçando para educá-los nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha sido alguém que tenha tido esse privilégio. E veja, é um privilégio, porque quantas pessoas não morrem sem terem sequer ouvido falar do Senhor Jesus Cristo? E você nasceu num lar onde as pessoas davam a você o Evangelho na mais tenra infância, onde pessoas oravam por você, oram por você, trouxeram você para a igreja. Veja, como é que você tem utilizado esses privilégios que você dispõe? Você tem aproveitado eles corretamente? Você tem buscado realmente servir a Cristo? Veja, o povo de Israel rejeitou a Cristo. E a rejeição deles redundou em condenação. Se você também não usar corretamente os privilégios que você tem e vir a rejeitar a Cristo, veja, se Deus não poupou o judeu, Ele também não vai poupar você. Sem Cristo não vai haver esperança de salvação para a sua vida. E eu digo isso com tristeza e com dor no meu coração. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos fazer guardar a sua palavra em nossos corações. Amém.